Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de Estudo Bíblico, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 38, que tem como epígrafe a seara e os ceifeiros. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. De você, muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco. Quero dizer a você, continue curtindo nosso vídeo, comentando para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente e, se for possível, indique esse canal para mais alguém. Quero agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso breve estudo de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Jesus andava por todo canto, pela cidade e pelas aldeias, pregando o evangelho na sinagoga. Que primeiro Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E ele viu que a multidão era grande e andava desgarradas, como ovelha que não tinha pastor. Estava de todo jeito. Por isso que ele vai dizer no verso 37, para o discípulo, dizendo que a seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros, ou poucos são os trabalhadores. E que eles orassem ao Senhor da seara para que ele mandasse mais trabalhadores, porque a gente sabe que a seara aqui é o mundo, e ele viu que o mundo é grande, disse que o mundo é grande e precisa de mais pessoas, tanto homens como mulheres, para pregar esse evangelho do reino. O tema do nosso breve estudo é o compassivo chamado de Jesus para a colheita do reino. Nossa introdução diz assim: a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamentos e orientações para nossas vidas. Mergulharemos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, onde encontramos um retrato vivido do coração compassivo de nosso Senhor Jesus Cristo e seu chamado apaixonado para a colheita do reino. Que possamos abrir nossos corações e ouvidos para receber as preciosas lições que este texto tem para nós, porque esse texto ele tem várias lições para nós aqui, porque Jesus deixa bem claro que o mundo precisa de mais pessoas para pregar o evangelho do reino, porque são muito poucas ainda. Primeiro ponto nosso vai dizer assim: o ministério compassivo de Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Veja, entre o povo, veja que Jesus primeiro foi para onde? Para a cidade, depois nas aldeias, e ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade entre o povo, porque ele viu a necessidade do povo. Este versículo nos mostra a abrangência do ministério de Jesus, que não se limitava apenas à palavra, mas incluía ações concretas de compaixão e cura, porque ele não só falava, mas ele curava, ele ensinava, ele estava vendo a necessidade do povo. Mas diz mais: que possamos também ser imitadores de Cristo em nosso viver diário, que não se limitava apenas em palavras, mas incluía ações concretas de compaixão e cura, e que possamos também ser imitadores de Cristo em nosso viver diário, que no nosso viver diário nós possamos olhar para as multidões com o olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, com o olhar de amor, e quando nós tivermos uma oportunidade, nós possamos ir lá, pregar para eles o evangelho do reino, feito Jesus fazia. Jesus ia lá, Jesus não esperava que eles vinham, Jesus ia. Dessa mesma forma tem que ser nós. Segundo ponto, a multidão desgarrada e necessitada. Mateus capítulo 9, verso 36, que ele vai dizer: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelha que não tem pastor. Ao contemplar as multidões, Jesus viu não apenas um mar de rostos, mas almas desgarradas e necessitadas. Veja que ele viu almas desgarradas e necessitadas. Pessoas que andavam sem orientação, sem direção nenhuma, andavam de toda forma. Ele não as via como meros números,
mas como indivíduos carentes de cuidado e direção. Veja que ele viu eles como quê? Como indivíduos carentes de cuidado e direção. E hoje nós temos no nossos dias atuais muitas pessoas carentes, né, de cuidado e de direção. Tem gente que está aí vivendo em beira de calçada, em beira de rua, carente de cuidado. E outras andando sem saber para onde ir, sem saber para onde vai, precisando de uma direção. E Jesus viu isso. E nós temos que ter a mesma percepção de Cristo. Quando vê as pessoas que estão carentes de cuidado, carentes de direção, nós possamos ir lá, cuidar, orientar, mostrar a elas o verdadeiro caminho que elas devem seguir. Nesse ponto, somos desafiados a enxergar as pessoas ao nosso redor com os olhos de Cristo, percebendo suas necessidades e oferecendo a graça redentora que recebemos. É isso que nós devemos fazer. Se perceber que alguém está carente de cuidado e direção, que nós possamos ir lá, levar para ela, né, oferecer a elas a graça redentora, né, que recebemos de Cristo. Demonstrar todo o nosso amor de Cristo é derramado nos nossos corações a elas. E não ficar de braços cruzados, achando que a gente já está salvo, não precisa fazer mais nada, não precisa ajudar alguém, mas nós precisamos. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de cuidado, e tem muita gente sem direção. Terceiro ponto, o chamado para a colheita. Mateus capítulo 9, verso 37. O coração de Jesus, ao se compadecer das multidões, revela seu chamado para a colheita do reino. Ele declara que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Este chamado não é exclusivo de pastores ou líderes, mas estende-se a cada discípulo de Jesus. Somos todos convocados a ser trabalhadores na seara do Senhor, proclamando as boas novas e participando da obra da colheita espiritual. É porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo ali a pastor, a evangelista, a líder, não. Ele está dizendo a todo crente, todo discípulo de Cristo, ele tem por obrigação ir por todo mundo e pregar esse evangelho do reino e participar da colheita espiritual. Ele não nos chamou para ficar de braço cruzado. Ele não nos chamou para ficar na zona de conforto. Pelo contrário, ele nos convida a sair da nossa zona de conforto para pregar esse evangelho do reino. Porque tem muita gente necessitando ainda de ouvir uma palavra de mim e de você. E Jesus nos chamou para isso, para pregar o evangelho de salvação, evangelho de transformação, de cura, né, e de confessão de pecados. É isso que nós devemos fazer. Mas hoje muitos estão preocupados só consigo mesmo, não estão se preocupando com as almas, não estão se preocupando em povoar o céu. Estão preocupados só em ficar de braços cruzados, sem fazer nada, dizendo que é discípulo de Cristo. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele se preocupa, ele tem amor pelas almas. Para concluir, diz assim, a passagem de Mateus 9, capítulo 9, versículo 35 ao 38, é um convite divino para nos engajarmos no ministério compassivo de Jesus e nos tornarmos colaboradores na colheita do reino, que ao refletirmos sobre o exemplo de Cristo, possamos ser inspirados a viver vidas marcadas pela compaixão, a enxergar a necessidade da nossa volta e a responder ao chamado para a colheita, sendo instrumentos de Deus na transformação de vidas, né? Que nós temos que ser instrumento na transformação de vidas. Viver o evangelho pleno, não só viver de palavra, mas em ações. Não só viver de boca, mas viver de realidade. Que a palavra esteja sempre em nosso coração e que nós possamos viver ela e o mundo veja que nós somos verdadeiros representantes de Cristo na terra. Aí ele diz mais assim para nós: que o Senhor nos capacite e guie para que juntos possamos glorificar o seu nome e expandir o reino dos céus. Amém? Que nós possamos ser assim, que nós possamos viver, né? Viver esse evangelho pleno e que nós possamos ser transformadores de vida através da nossa vida e através do evangelho de Cristo, para que nós possamos expandir o reino dos céus, porque tem muita gente precisando de um socorro, muita gente precisando de uma orientação, e quem deve fazer isso, quem deve fazer isso é quem? Nós, que somos verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que Cristo chamou, salvou para pregar esse evangelho que salva, que cura, que batiza o homem no Espírito Santo e dá direito à eternidade. Amém? Se gostou do vídeo, curta, comente e, se for possível, indique esse canal para mais alguém. Deus abençoe.